Eita Deus. Boa noite, igreja, graça e paz. Obrigado, Ministério de Música, vocês podem sentar, descansar um pouquinho. Aleluia. Você está pronto para essa noite, meu irmão? Está pronto mesmo? Quem está pronto, grita eu. Aleluia. Hoje é o domingo Rema, é um domingo especial. A gente vai celebrar a ceia do Senhor também na noite de hoje. Eu creio, na verdade, existe uma expectativa no meu coração para o que a gente vai viver nessa noite. Mas eu tenho certeza que você sabe que existe uma expectativa também no coração do próprio Deus. Amém, irmãos? É muito comum quando congregamos ou quando chegamos à igreja, ao culto, nós pensarmos a respeito da expectativa que nós geramos, e é comum os ministros falarem, gera expectativa, pense sobre aquela noite, ore sobre esse dia, ore sobre tal evento, mas Deus cria uma expectativa também acerca daquilo que Ele vai promover. Amém, irmãos? Então, possa ser que você chegou aqui hoje, foi pego de surpresa, nem sabia que era um domingo Rema, nem sabia que eu estaria aqui, nem sabia que era ceia, mas deixa eu te dar uma boa notícia, você sabendo ou não, Deus preparou algo para essa noite. Amém. E eu tenho certeza que aquilo que Deus preparou para essa noite vai acontecer. Amém. Aleluia. Quem aqui é pai ou mãe? Amém. Eita glória, essa igreja só tem pai e mãe. Aleluia, irmãos. Por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, existe um sentimento no coração dos pais em relação aos filhos. Existe um sentimento de sempre preparar e prover o melhor, aquilo que a gente quer dar para os nossos filhos, amém? Irmãos, eu gosto de falar esse exemplo, talvez eu já tenha até falado ele aqui quando eu estive aqui da última vez, mas quando os pais realizam uma festa para os filhos, quando o pai realiza a festa de 1 ano, irmãos, a criança não vai lembrar da festa. Sim ou não, gente? A criança não vai lembrar da festa, a criança nem vai curtir a festa, irmãos. Você lembra da sua festa de 1 ano? Você aproveitou muito, não foi? Dormiu a noite inteira, mamou, chorou, sim ou não? Agora, por que a criança não está lembrando ou não vai lembrar, irmãos? Os pais deixam de comemorar o aniversário de 1 ano? Não, pelo contrário. Quando está na barriga, já está preparando, vendo salão de festa, sim ou não? Já está alugando mesa, cadeira, vendo o buffet, vendo a decoração, vendo quem vai contratar, se vai contratar ali uma cama elástica. Irmãos, existe toda uma preparação que os pais fazem para algo que os filhos não vão nem lembrar. Você está comigo ainda? Então, quem é que está com mais expectativa na festa? É a criança ou é o pai? Quem realmente aproveita essa festa é a criança ou é o pai? Irmãos, pensa nisso toda vez que você vier para a igreja, amém? Possa ser que você venha com expectativa, mas deixa eu te falar, o pai está com mais expectativa do que você. O pai já viu essa noite acontecer, meu irmão. O pai já pensou, já preparou, já convidou as pessoas que deveriam estar, já preparou o banquete, a mesa já está posta, amém? Aleluia. Você trouxe uma Bíblia? Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor. No livro de Filipenses, no capítulo 2, no versículo 8, nós vamos falar sobre alguns aspectos da redenção essa noite, aproveitando essa noite por ser uma noite de ceia. Eu quero te lembrar de algumas verdades que com certeza vão trazer um sentimento diferente para mim e para você, e uma convicção maior acerca da obra de Cristo. Filipenses no capítulo 2, do versículo 8, vai dizer que assim mesmo Jesus se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Só até aqui, amém? O que eu quero falar com vocês, por onde nós vamos começar essa noite? Eu preciso que você me acompanhe, amém? Se eu der uma viajada, você viaja comigo, amém? A gente vai viajar na palavra, aleluia. Irmãos, existe uma coisa muito interessante quando a gente olha para a vida e para o comportamento dos cristãos, quando a gente olha as pessoas que vivem a palavra, e a gente tem aqui uma palavra interessante, a palavra cruz, citada por apóstolo Paulo, a respeito do que ele falou com os filipenses. Ele fala da morte de cruz de Jesus. E o tema da ministração dessa noite é não pare na cruz. Você pode repetir isso? Não pare na cruz. Por que eu quero começar
desse ponto com você. Existem pessoas, existem cristãos que, ao se depararem com a obra de Jesus, ao se depararem com as realidades que ele apresenta a partir do novo nascimento, elas não conseguem desfrutar da plenitude, porque elas olham para a cruz, elas ficam fascinadas com aquilo que aconteceu, com o sofrimento, com a morte de Jesus, e elas simplesmente chegam diante daquela cruz, alguns de forma até literal, e simplesmente param e passam a contemplar o sofrimento, como se isso fosse tudo o que Cristo tivesse conquistado para mim e para você. E não é dessa forma que Jesus quer que a gente viva, amém? Porque a cruz, irmãos, ela não é um destino, a cruz é um ponto de referência. Quando a gente está em um bairro, em um lugar novo que você não conhece, e você precisa chegar a um determinado lugar, você pergunta assim, olha só, tem algum ponto de referência para me ajudar a me localizar? Sim ou não? Quando a gente vai receber alguma encomenda do correio, eles sempre vão sinalizar para a gente, ó, coloca aí um ponto de referência. Esse ponto de referência é o destino, irmãos. É apenas para te situar, é para que o entregador saiba que está perto do destino. Mas a cruz não é o destino, irmãos. O destino é a ressurreição. O destino é assentado à destra da majestade, amém? Então, eu e você não podemos parar no meio do caminho, não podemos simplesmente contemplar uma vida de sacrifício, e eles existem, uma vida de lutas, e elas existem, uma vida de desafios, e eles existem, irmãos. Mas, apesar de todas essas coisas, eu e você somos mais do que vencedores. Aleluia! E eu tenho encontrado, ao longo da minha caminhada, muitas pessoas que olham para a cruz e falam assim, é isso aí. Se quiser seguir a Jesus, carregue a sua cruz, não é isso que a gente fala? O próprio Cristo falou, né? Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. E as pessoas pensam, não, eu tenho que aceitar esse fardo, é a minha cruz. Eu tenho que aceitar essa dor, é a minha cruz. Eu tenho que aceitar a falta, ela é a minha cruz. Irmãos, quando Cristo fala a respeito de tomar a sua cruz, Ele está falando, seja obediente como eu. Amém? Porque a cruz para Jesus era a demonstração da obediência dele em relação à vontade do Pai, que era se entregar por mim e por você. Ele não veio para te dar um exemplo de que você deveria viver uma vida em sofrimento. Amém? Mas uma vida em obediência, irmãos. Porque deixa eu te dar uma boa notícia, a cruz está vazia. Amém? O túmulo também está vazio, irmãos. Ele não permaneceu naquela cruz. Ele passou pela cruz, amém? É extremamente importante tudo aquilo que ele fez, toda a obra que ele desempenhou através da cruz. Mas a cruz é um ponto de referência. Ela está apontando para um destino final. Ela está apontando para um destino superior. Sabe, eu creio que nessa noite vai haver na nossa consciência, irmãos, um sentimento maior, ou uma firmeza maior acerca do sacrifício de Jesus. Porque, de fato, Ele nos substituiu naquela cruz, irmãos. Amém? Você tem noção do que é a vergonha, o desprezo, a humilhação, as doenças, as faltas, tudo, irmãos, aquilo que você merecia por conta do pecado, caiu sobre Cristo na cruz. E tudo o que Cristo merecia, todo louvor, toda glória, toda paz, toda graça, toda prosperidade, toda glória, veio para você. Aleluia! Eu e você, irmãos, não merecíamos, mas Deus nos amou primeiro, amém? Aleluia! Vamos fazer o quê, né? Deus decidiu te amar, irmãos. Deus decidiu me amar, decidiu se importar comigo, decidiu se importar com você. Talvez você, como eu, já tenha se perguntado por que Deus me ama. Você já se perguntou alguma vez? Não? Mais ninguém, só eu. Meu Deus, 3 pessoas, 4. Obrigado, gente. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor. Irmãos, eu durante muito tempo pensava, por que Deus insiste tanto em mim? Apesar das minhas falhas, apesar dos meus tropeços, apesar das vezes da quantidade de vezes em que eu não consegui ser fiel a Ele, e mesmo assim, irmãos, dia após dia, as misericórdias do Senhor me alcançando, e eu nunca, irmãos, presenciei um momento de falha ou de dor, onde eu vi Deus me empurrando. Não, nunca foi isso. Era sempre o contrário, Ele sempre me acolheu, Ele sempre te acolheu, irmãos. Deixa eu te contar uma história para te situar um pouco mais. Havia um homem nos Estados Unidos, esse homem morava numa fazenda, não como as nossas fazendas aqui, mas uma fazenda com muitas florestas, com muitas madeiras. E aquele homem simplesmente cortava, de vez em quando, um pouco daquela floresta e jogava aquela lenha fora.
E um dia o vizinho dele estava passando e viu um pedaço de madeira jogado lá com aquele monte de lenha e disse assim para ele: você vai usar esse pedaço para alguma coisa? Ele falou: não, isso aqui para mim é lixo, eu sempre corto um pouco as árvores e descarto, eu jogo elas fora. E aquele vizinho disse: eu posso pegar esse pedaço de árvore, já que você vai jogar fora? O vizinho disse: pode levar, não tem serventia para mim. E aquele homem pegou um pedaço de madeira, irmãos, mais ou menos desse tamanho, e levou para sua casa. E chegando em casa, ele colocou sobre a mesa, pegou as suas ferramentas e começou a esculpir sobre aquele pedaço de madeira. Aquele homem que resgatou aquele pedaço de madeira não escutou. E depois de alguns meses trabalhando naquela peça, ele transformou aquela peça em um pássaro de madeira e colocou junto à sua exposição com outras obras de arte que ele tinha, com outras peças esculpidas em madeira também. E um belo dia, quem passou em frente à casa desse homem? O vizinho, lembra? Que deu a madeira. Quando o vizinho passou e olhou e viu todas aquelas obras, todos aqueles quadros e todos aqueles monumentos, ele disse assim: rapaz, tudo que você faz com madeira realmente é bem bonito, mas aquele pássaro ali é especial. Aquele pássaro é especialmente bonito. Você vende ele? Ele disse: sim, é o meu trabalho. Eu trabalho com isso, eu vendo cada uma dessas peças. Ele disse assim: quanto você quer naquele pássaro? Ele disse o valor, o rapaz falou: eu vou comprar o pássaro. Irmãos, é interessante pensar, aquele homem comprou o pássaro e levou para casa, para decorar a varanda da casa dele. Agora eu quero que você reflita comigo, dentro dessa breve história, enquanto o dono da madeira, aquele que cortou a lenha, ele estava com tudo que precisava para produzir o pássaro, mas ele não teve a capacidade de enxergar o que estava dentro. Então, para ele, era apenas um pedaço de madeira, mas o escultor, ele tinha a habilidade de ver o potencial que estava dentro daquele simples pedaço de madeira. Por que eu estou te falando isso? Eu estou te dando a resposta porque Deus te ama tanto. Ele consegue ver o pássaro que existe dentro de você. Enquanto a gente pode andar pela nossa vida e pela sociedade, e as pessoas podem nos tratar como simples pedaços de madeira, podem olhar para a gente e dizer que a gente não tem valor nenhum. Ei, Deus já viu o nosso valor. Ele viu, irmãos, que você é capaz. Amém? Existe uma coisa chamada a graça de Deus, irmãos. E a graça de Deus, ela tem esse favorecimento. A graça de Deus, ela tem esse cunho, irmãos, de te fazer chegar aonde você não conseguiria chegar. Amém? Eu não sei você, mas eu já vivi coisas, já provei de coisas, onde eu disse assim: rapaz, eu não mereço isso não. Isso é bom demais para mim. Mas alguém já passou por isso? Mais gente agora do que da outra vez, aleluia, a gente está melhorando. Até o final todo mundo levanta a mão em alguma pergunta. Irmãos, eu já passei por experiências onde eu disse: rapaz, eu não mereço isso tudo não. Hoje mesmo, irmãos, eu fui tão bem tratado, meu Deus, toda vez que eu venho nessa cidade, que eu fico assim: rapaz, eu não mereço isso tudo não. E de fato, irmãos, isso é uma verdade. Sabe quem merece? Jesus. Amém. Aleluia. E sabe por que ele merece? Você recebe o que ele merece. Sabe qual é o nome disso? Graça. Graça, irmãos, é você colher onde não plantou. Amém? Não é porque eu sou bom, irmãos, é porque ele é bom. Não é por conta do seu mérito, não é por conta da sua habilidade, não é porque você é incrível, não. É porque Jesus fez tudo que precisava ser feito. Ele cumpriu as exigências da justiça, irmãos. Ele morreu a nossa morte, ele morreu naquela cruz, para que você tivesse acesso hoje a uma vida. E não a uma vida, me perdoe a expressão, não uma vida meia boca, não uma vida simplória, mas ele te conquistou ou te resgatou de um império das trevas para que você pudesse viver em plenitude. Aleluia. Aleluia. Então, sabe, eu creio que dentro daquilo que a gente está conversando nessa noite, debaixo dessa inspiração do Espírito Santo, hoje é uma noite onde você vai deixar algumas marcas do passado. Amém, irmãos? Sabe, eu sei que existem pessoas que sofreram muito na vida e a gente não está aqui para disputar quem sofreu mais, mas deixa eu te falar, o seu sofrimento não chega perto do sofrimento de Jesus. Porque você nunca foi Deus, amém, irmãos? Oh, aleluia. Você nunca foi Deus e teve que se humilhar, irmãos. Irmãos, pensa sobre isso. Deus teve que virar homem. João vai dizer que ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava com o Senhor no princípio de toda a criação, tudo foi feito por meio dele. E por sua causa, ele teve que escolher, irmãos, decidir
vira em figura humana, nascido de mulher, irmãos, sentiu dor, cansaço, suor, fome, frio, sede, foi tentado, foi traído, foi cuspido, foi ferido, foi morto por sua causa. Aleluia. Aleluia. Mas a melhor parte disso tudo, irmãos, ele ressuscitou por sua causa. Aleluia. A morte não pôde detê-lo, irmãos. Hebreus vai dizer que o sangue dele mais justo que o sangue de Abel. Clamou, ei, justiça precisa ser feita. Ele não havia cometido nenhum pecado. A morte não podia detê-lo lá, irmãos. Aleluia, aleluia. Aleluia, você pode dizer assim, eu te amo, Jesus. Aleluia, irmãos, aleluia. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Possa ser que você tenha tido alguma experiência tão traumática a ponto do seu corpo ter alguma marca ou alguma cicatriz no dia de hoje. Existem pessoas que enfrentam níveis de depressão, que se cortam, que se mutilam. Ou possa ser que por qualquer outro acidente da vida, você tenha alguma marca ou alguma cicatriz no seu corpo. Mas deixa eu te falar, vai haver um dia onde esse corpo vai ser glorificado. E sabe o que vai acontecer com essas marcas? Elas vão sumir. Agora, as marcas em suas mãos, em seus pés, em seu lado, nunca sumirão. Para sempre, irmãos, o corpo de Deus está marcado. Todas as vezes que Jesus olha para as mãos dele, ele lembra de você. Para toda a eternidade, irmãos, as marcas estarão lá. Como um memorial eterno de que Deus decidiu pagar um alto preço para te resgatar, irmãos. Aleluia. Aleluia. Você não precisa abrir, mas Isaías, no capítulo 49, no versículo 16, vai dizer assim: eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Aleluia. Não existe dor humana que possa, irmãos, ultrapassar o tamanho e a força do sacrifício que Jesus fez por mim e por você. Então, você concorda comigo que chegou um tempo da gente parar de dar desculpas? Amém? Chegou um tempo da gente parar de se apegar ao nosso próprio sofrimento, à nossa própria história. Sabe, irmãos, eu não quero menosprezar a sua dor, aquilo que você possa ter passado, mas eu vim aqui para te dizer boas notícias, amém? Esse é o Evangelho, são as boas novas. Sabe, a sua história pode ter sido difícil, mas existe uma nova história em Deus a partir de hoje. Existe uma nova história em Deus a partir do momento que você reconhece o sacrifício perfeito. Aleluia! Um sacrifício que foi capaz de te tirar da morte, te remover, irmãos, de um ambiente onde o pecado era o teu Senhor. Você não tinha a opção de não pecar. Amém? Aleluia! Repete comigo, substituição. Aleluia! Sabe, existem pessoas que elas se apegam tanto ao sofrimento delas, e isso acaba atrasando aquilo que Deus tem para fazer. Eu gosto de pensar em duas pessoas que a gente encontra na Bíblia, que elas têm atitudes completamente diferentes em relação a Jesus. A gente tem a mulher do fluxo de sangue, que ela é ativa, ela escuta falar, irmãos, e ela se movimenta, ela se lança, ela entra na multidão, ela não está com medo de nada, ela não tem medo do julgamento, ela não tem medo de ser apedrejada, ela só pensa em uma coisa: eu preciso chegar até Jesus. E a gente tem, irmãos, uma outra pessoa que ficava à beira do tanque esperando as águas se moverem. E por 40 anos aquele homem está ali à beira do tanque, irmãos. E ele sempre diz assim: ah, não, sempre alguém chega primeiro do que eu. Ninguém consegue me ajudar. Eu gosto de Jesus, que Jesus cura os dois, né? Jesus é maravilhoso. Eu não curava ele, não. Oh, aleluia. Estou brincando, irmãos. Mas você percebe que existe um comportamento diferente, irmãos. Porque assim, Ronald, mas ele era paralítico, como é que ele ia para o tanque? Mas aquele outro paralítico tinha 4 amigos que eram tão doidos, capazes de içá-lo no teto e colocar dentro da casa. Você está aqui? Oh, aleluia. Olha com quem você está andando, amém? Escolha amigos de fé, escolha parceiros de jornada, amém? Que vão ser tão loucos para topar as tuas loucuras de fé, amém, irmãos? Porque naquele dia, irmãos, não tinha como chegar até Jesus de uma forma comum e natural. Eles colocaram pelo teto da casa. E deu certo, amém? Aleluia. Então, existem pessoas, como eu estou falando desse paralítico, que elas simplesmente esperam que algo aconteça.
Não, eu estou aqui, se um dia Deus quiser, quem sabe o anjo se move, quem sabe alguém me coloca lá perto, quem sabe um dia o tanque vai estar vazio. Nunca estava vazio. Jesus teve que ir até ele. Ei, rapaz, como é que você está? Tudo bem? O que você está precisando aí? Eu quero ser curado. Mas não dá tempo, sempre que eu chego na água. Irmãos, ele nem sabia que Jesus podia curar ele, olha só. Sabe por quê, irmãos? Apegado demais à própria história. Apegado demais aos próprios sofrimentos. Tadinho de mim, ninguém me vê aqui. 40 anos eu estou aqui, ó. A vida está passando e eu estou aqui na beira do tanque, esperando um milagre. Irmão, se movimenta. Amém, irmãos. Se levanta por dentro essa noite. Toma uma atitude de fé, amém? Reage. Amém, irmãos? Reage. Aleluia. Aleluia. Até quando, irmãos, a gente vai aguentar algumas coisas? Já acabou esse tempo. Não, irmãos. Nós já mudamos de fase, ó. Nós já mudamos de fase, irmãos. Existem algumas coisas que não tem mais espaço na nossa vida. Enfermidade não tem mais espaço. Falta não tem mais espaço. Pressão emocional não tem mais espaço. Você está aqui? Aleluia. Se tiver alguma, vai sair nessa noite. Irmãos, crie expectativa para quando você tomar a ceia hoje, para quando você comer do pão e beber do cálice, algo novo chegar sobre a sua vida. Amém, irmãos, porque é essa a celebração. Ele está falando, olha só, vocês vão fazer isso em memória de mim, não em memória do meu sofrimento, mas em memória de que eu voltei. Aleluia. A ceia, irmãos, não é uma celebração de morte, a ceia é uma celebração da vida de Deus que te alcançou. É uma celebração da vida de Deus que está pulsando dentro de você, irmãos. Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, eu estou de fato com uma expectativa no meu coração de que Deus quer fazer algo novo aqui essa noite. Eu não sei você, mas eu não provei tudo que Deus tem ainda, amém? Eu não vi todos os milagres ainda que Deus é capaz de fazer. Eu ainda não estive em todos os ambientes onde Deus se moveu de forma incomum, mas eu tenho certeza, existe um sentimento, e eu sei que essa palavra sentimento a gente não gosta muito de usar, mas existe uma vontade dentro do coração de Deus, sabe? A impressão que eu tenho é que Deus está agitado para se mover em relação a algumas pessoas aqui. Eu vou ver se eu consigo traduzir isso melhor para você. Quem aqui tem cachorro? Aleluia. Irmãos, o que acontece quando você fala para o seu cachorro assim, passear? O que acontece com ele? Ele fica agitado? Ele fica elétrico, pois o Espírito Santo está desse jeito. Sabe, irmãos? Sabe aquele movimento? É como se a gente estivesse dizendo hoje, é hora de passear, o Espírito Santo está assim, ó. Bora, 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 é agora, é agora, é agora, é agora. Aleluia! Aleluia! Irmão, se você bobear, quando você abre a porta, se a corda não estiver bem presa, o que acontece com o seu cachorro? Ele vai embora, meu irmão, porque ele quer sair daquele ambiente que está reprimindo. Ele quer sair daquele ambiente que ele não aguenta mais, ele quer espaço, irmãos. Ele quer se movimentar em um ambiente diferente. Oh, aleluia, você é o templo do Espírito, você não é a prisão dele, irmãos. Amém? Templo é lugar de adoração, templo é lugar de louvor, templo é lugar onde Deus é celebrado. Amém. O Espírito Santo quer ser celebrado dentro de você. Amém. Aleluia. Aleluia. Aleluia, irmãos. Eu estou crendo realmente para algo novo chegar sobre nós. Amém. Amém. Aleluia. Sabe, aqui no Rio de Janeiro, né? Aqui no Rio de Janeiro, já sei que vocês estão, né? Na fronteira aqui. Mas eu sei que lá no Rio tem chovido muito, aqui tem chovido bastante. Tem tido raios aqui também. Nossa, irmão, está tendo muito raio lá no Rio. Raio com força. E eu acho interessante, irmãos, que se você estiver andando na rua, presta atenção, essa dica pode salvar a sua vida. Se você estiver andando na rua e você sentir, irmão, seus cabelos se arrepiarem, quem é careca não se preocupa, você tem cabelo no braço também. Mas, irmão, se você estiver andando na rua e de repente você sentir uma tensão ou seus cabelos se arrepiarem, deita o mais rápido possível. Você me ouviu? Porque, irmãos, o nosso corpo, ele reage segundos antes de um raio atingir a gente. Antes da corrente elétrica te alcançar, o seu corpo, inconscientemente, irmãos, ele vai reagir.
Sabe o que isso quer dizer? Que antes do céu liberar algo sobre a terra, existe uma percepção no espírito por dentro, que tem algo para chegar, tem algo para ser liberado, irmãos. Tem algo do céu que quer invadir a terra com força. Irmãos, o povo inventa para-raio, mas o povo não inventa bloqueador, não. Eles não conseguem impedir o céu de dar raios. Ou seja, não tem nada que o homem possa fazer para impedir Deus de se manifestar quando Ele decide se manifestar, irmão. Aleluia! Quando Deus decide que o céu vai invadir a terra, meu irmão, sai de baixo, procure a sua cobertura, porque a chuva cai. Aleluia! Aleluia! Então eu tenho uma convicção muito clara, irmãos. Existe uma temporada de Deus aberta para mim e para você. Para a gente provar de coisas que a gente nunca provou antes. Com uma consciência maior dessa graça, maior desse sacrifício. Aleluia! Não é porque a gente é bom, irmãos, é porque Ele é bom. É porque Ele é perfeito. É porque Ele era justo, irmãos. E o sangue dEle cobriu a minha vida, cobriu a sua vida. Aleluia! Repita comigo, Ele era justo. Aleluia! Sabe, irmãos, na Páscoa, no Antigo Testamento, a instrução de Deus foi: coma o cordeiro. Você já comeu esse cordeiro, irmãos? Você já se entrelaçou nessa aliança. Aquele sangue que era um sangue de preservação está sobre a sua vida. Você sabe por que o diabo não te matou até hoje? Porque ele não pode. Amém? É simplesmente por isso, irmãos. Se ele pudesse, ele já tinha feito. Mas sabe o que ele vê quando chega perto de você? O sangue de Jesus. Aí ele fala, aí não dá não. Aleluia. Irmãos, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Sabe, chegou o tempo da igreja tomar consciência de quem ela é nessa terra. Aleluia. Sabe, eu fico pensando, meu Deus do céu, eu escuto cada coisa em alguns lugares que eu vou. Irmãos, a gente precisa de consciência do reino em que nós estamos fazendo parte. Eu gosto quando Jesus está lá no jardim, os soldados romanos chegam para prendê-lo. Perguntam, quem é Jesus? Ele fala, eu sou, cai todo mundo. Aí Pedro, não satisfeito, irmão, vai lá e corta a orelha de Malco. Aí Pedro quer falar assim, não, Jesus, ó, também sou poderoso, aqui, ó, pá. Aí Jesus vira para ele e fala assim, Pedro, olha só, se eu quisesse, eu orava agora. Meu pai mandava 12 legiões de anjos. Irmãos, uma legião vai dar 5.000, 6.000 mais ou menos. Ou mais, dependendo de em que site você pesquisar essa informação. Mas vamos arredondar para 6, irmãos. 6.000 anjos. Uma legião, tá bom? Multiplica por 12 aí, vai dar 72.000 anjos. Certo? No Antigo Testamento, irmãos, existe um episódio onde um anjo derrota 185.000 soldados. Está acompanhando comigo? Um anjo no Antigo Testamento derrotou um exército de 185.000 soldados. Agora você pensa, 72.000 anjos, irmãos. Jesus está falando, Pedro, você quer disputar poder? Se eu quisesse orar, Pedro, eu orava agora e o Pai enviava 12 legiões de anjos. 72.000 anjos, cada um com capacidade para derrotar 185.000 homens. Quer fazer as contas, irmão? Quanto vai dar? Se você quiser, eu faço para você. Misericórdia, sou ruim de conta também. Mas, irmãos, a verdade é, não vai ter humanos suficiente para dar conta dos anjos. Aí você encontra com o crente, está o crente assim, rapaz, estou com medo, mal olhado. Fulano me olhou estranho, ora por mim. Eu senti um negócio ruim ali. Irmão, maior que está em nós. Amém. Aleluia. Bem maior, irmãos, é o que está em nós. Amém. Para você estar com medo de mal olhado, de cara feia. Ei, aquilo que o diabo tenta fazer, irmãos, ele chegou atrasado. Amém. Sabe, no Antigo Testamento também, quando Balaão tenta amaldiçoar o povo de Israel, e ele não consegue, o rei pergunta para ele, ei, Balaão, eu te paguei para amaldiçoar, por que não está funcionando? Ele vai dizer, porque Deus já os abençoou. A bênção chegou primeiro sobre a sua vida, meu irmão. Aquilo que Deus fez te alcançou primeiro. Isso quer dizer que nenhuma arma forjada, nenhum trabalho, nenhuma palavra maldita, nenhuma intenção maligna, irmãos, nada que o diabo faça tem um poder maior do que a obra da cruz e da ressurreição sobre a sua vida. Oh, aleluia.
Aleluia. Aleluia, irmãos. A gente precisa se posicionar como igreja, esse é o nosso tempo. Amém? E como eu falei, irmãos, as coisas que nos alcançavam, ou que nos afetavam, ou que roubavam a nossa energia, elas vão desaparecer quando a consciência do que Deus fez por meio de Jesus, na cruz do Calvário, crescer na nossa vida. Quanto mais consciência da redenção você tiver, mais você vai desfrutar dela. Quanto mais consciência da graça de Deus você tiver, mais você vai desfrutar dela. Eu acho interessante, irmãos, porque o apóstolo Paulo pensa no cabra macho, amém? Irmãos, Paulo era um cara que era difícil de arregar. Era difícil de voltar atrás. Eu vou te falar, eu acho que é uma das pessoas mais corajosas que eu já vi na vida, é o apóstolo Paulo. Se você estudar o livro de Atos e biografias e estudos históricos a respeito de Paulo, você vai concordar comigo. Mas eu acho interessante, irmãos, que no único momento que Paulo ora pedindo um reforço, no único momento que Paulo está um pouco cansado, ele diz assim, se possível, tinha um espinho na carne que está me dando um pouco de trabalho, Senhor, tem como remover? Você não vai ver Paulo orar desse jeito, mas em nenhum canto. Tudo para Paulo é assim, é para cima, é avante, é seguindo, é apedrejamento, fica morto, levanta, volta, pega de novo. É chicotado, irmãos, é naufrágio, Paulo para cima. Mas quando ele ora, irmãos, num momento de fragilidade, Deus não fala para ele, Paulo, eu vou remover, não. A resposta de Deus é, a minha graça te basta. Ou seja, Paulo, sabe o que você precisa? Mais consciência da graça. Você não precisa que eu remova a dificuldade. Você precisa entender desse poder que é capaz de te ajudar quando você é incapaz de produzir resultado. Quando as suas forças naturais se esgotam, a graça entra em operação. Quando você diz, meu Deus, eu não sei mais o que fazer. Quando você diz, Pai, daqui para frente, eu não tenho mais condições de resolver isso. Você está dando espaço para a graça de Deus agir sobre a sua vida. Amém? A graça de Deus, irmãos, é a habilidade de tornar a sua incapacidade em resultado. Aleluia. Aleluia. Romanos no capítulo 8, no versículo 1, não precisa abrir. Paulo está falando a respeito daquilo que Cristo fez. Ele vai dizer, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Eu não sei vocês, mas eu li esse texto e não entendia nada. Rapaz, a lei, a carne estava enferma pela lei, aí Deus pegou a carne, botou o pecado na carne, deixou a carne enferma e eu li, eu falava, rapaz, o que Paulo está falando aqui? Que a carne estava enferma pela lei e Deus condenou o pecado na carne. Eu falei, rapaz, é um profundo isso aqui de Paulo. Irmãos, e depois de um tempo eu vi um exemplo, eu quero transmitir esse exemplo que eu ouvi com um homem de Deus, para tentar elucidar e trazer uma clareza a respeito disso. Aqui em Juiz de Fora, eu acredito que não deve ser comum. Aqui tem muita cobra venenosa. Não, graças a Deus, mais ou menos. Cascavel tem aqui. Jararaca. Misericórdia, vou voltar para o Rio aqui. Ai, meu Deus do céu. Irmãos, a cobra, né, esse animal peçonhento, antigamente, em alguns lugares ainda usam esse método. Eles pegam, geralmente, um animal para poder ajudar a criar o soro antiofídico, ou aquilo que vai combater o veneno da cobra. Você sabe do que eu estou falando, sim ou não? Irmãos, antigamente, como eu falei até hoje, em alguns ambientes, eles pegam um cavalo, que é um animal que possui um sangue com anticorpos muito resistentes. Eles prendem aquele animal e injetam um veneno da cobra no cavalo. No momento que eles fazem isso, o sangue do cavalo começa a combater com o veneno da cobra. E os anticorpos do cavalo são tão fortes que eles vencem o veneno. E a partir desse momento, irmãos, aquele sangue que venceu o veneno, ele pode ser extraído. Eles vão remover a água daquele sangue, vão fazer mais um procedimento e vão extrair o soro antiofídico. É o resultado de um sangue que foi capaz de vencer aquele veneno. E o que Paulo está falando aqui? Que a nossa carne estava enferma pela lei. Então, Deus, para poder resolver o problema do pecado, Ele colocou o pecado na carne de quem, irmãos? Jesus foi amarrado na cruz. Amém? Lá em Gênesis, no capítulo 3, Deus já falou, olha só, você vai pisar a cabeça dele.
mas ele vai morder o seu calcanhar. Você está comigo? Naquela cruz, irmãos, quando ele recebe a maldição, a minha e a sua, ele se torna maldito. O pecado vem sobre Jesus, como uma picada dessa serpente. O veneno entra em Jesus, mas o sangue de Jesus é mais forte, irmãos. Aleluia! O sangue justo do Cordeiro de Deus, irmãos, vence o veneno da serpente. E depois daquilo, irmãos, aquele sangue pode ser utilizado para nunca mais eu e vocês ficarmos debaixo do domínio do pecado. Porque o sangue justo, irmãos, combateu e venceu. Aleluia! O sangue de Jesus, irmãos, venceu, resolveu o problema do pecado sobre a sua vida, sobre a minha vida. Amém? O sangue de Jesus é o soro antiofídico, amém? Da parte de Deus contra o veneno de Satanás. Aleluia, aleluia. Deus é mais poderoso. Aleluia. Aleluia. Nunca mais você vai ter medo de cobra, amém? Brincadeira, irmão, cuidado, viu? Não pegue serpente, não. Mas a Bíblia até sobre isso fala, né? O apóstolo Paulo foi mordido, irmãos, o que ele faz? Sacode e lança no fogo. Ele já sabia disso aí que eu te falei hoje. O sangue de Jesus é mais forte. Aleluia. 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 Abre comigo no livro de Hebreus, no capítulo 6. Hebreus, no capítulo 6. Hebreus, capítulo 6, no versículo 18, acredito. Você achou Hebreus capítulo 6? A partir do versículo 20. Não, 19, tá, por favor. A qual temos por âncora, Hebreus 6,19, a qual temos por âncora da alma, segura e firme e que penetra além do véu, onde Jesus, como percussor, entrou por nós e, tendo se tornado sumo sacerdote, para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Só até aqui, por favor. A gente está vendo aqui os escritores hebreus falar a respeito do sacrifício de Jesus. Irmãos, é interessante a gente pensar que na antiga aliança, apenas uma vez no ano, um único homem em toda a terra, ele tinha acesso à presença de Deus por alguns minutos. Um único homem, uma única vez por ano, tinha acesso a Deus por alguns minutos. Depois daquilo, mas nenhum outro homem, em nenhum outro lugar, até que completasse um ano novamente, poderia viver aquela experiência. A gente percebeu o abismo de distância que havia entre Deus e o homem, entre a humanidade e o seu Criador. E a gente sabe que quando Jesus morre naquela cruz, o véu ele é rasgado de cima a baixo. E no Antigo Testamento, irmãos, quando o sacerdote saía daquele santuário, quando o sacerdote saía da tenda, as pessoas poderiam respirar aliviadas, porque Deus havia aceitado o sacrifício. E aquele homem não havia caído morto lá dentro. E é interessante, irmãos, que o escritor aos Hebreus, ele escolhe uma palavra grega muito específica, quando ele fala que Jesus foi o percursor. Ele entrou primeiro do que eu e você, ele ultrapassou o limite desse véu. E essa palavra no grego, ela traz a ideia de um soldado que ele está à frente do batalhão e ele vai à frente como um batedor para ver se é seguro o ambiente e ele avisa as tropas que elas podem seguir. Então, o escritor aos Hebreus está dizendo, Jesus, ele adentrou ao véu, ele esteve lá e ofereceu o seu sangue, esse sacrifício foi aceito, ele retornou em segurança para dizer, vinde, benditos de meu Pai, todos vocês têm acesso à presença. Sabe, irmãos, nós temos acesso à presença. Ronald, o que você está me falando é simples demais, mas a gente precisa aprender a celebrar o simples. Amém, irmãos, você tem acesso à presença de Deus. Não se acostuma com isso, por favor. Amém, irmãos? Não se acostuma com isso, por favor. Aleluia. Porque em toda a antiga aliança, em todo o Velho Testamento, irmãos, as pessoas simplesmente aspiravam, almejavam. A gente encontra os salmos de Davi, e Davi ora, Senhor, não remova, não retire de mim o teu espírito. Que espírito Davi tinha, irmãos? O espírito sobre.
Mesmo assim, ele não queria perder aquilo que ele tinha. Ei, Deus mora dentro de você. Amém, irmãos? Às vezes a gente não tem consciência do que é poder acordar e dizer bom dia, Espírito Santo. Irmãos, e falar com o Criador dos céus e da terra. Você acha isso pouca coisa? Pois não é, não. Amém? E a gente às vezes vive a nossa vida, irmãos, como se a gente não tivesse consciência disso. Você está na presença, você carrega a presença. Amém. Irmãos, aonde você chega, Deus chega. Amém? Uma coisa tão simples como essa, irmãos, pode virar algumas chaves dessa noite para você. Você acredita que Jesus ia conviver em algum ambiente com alguém enfermo e ele não ia curar essa pessoa? Você acredita nisso? Jesus ia ficar ali todo dia lidando com alguém enfermo sem curar essa pessoa? Então isso quer dizer que a presença de Jesus ia trazer doença para essa pessoa? Não. Ia trazer o que para essa pessoa? Cura, saúde divina, sim ou não? E Jesus mora onde, gente, hoje? Amém? O simples fato de você ter consciência da presença de Deus pode acionar a sua fé ao ponto de você receber cura. Sem ninguém orar por você. Só você se tornando consciente disso. Rapaz, Deus mora em mim. Aonde Deus mora, nada falta. Aonde Deus mora, a provisão. Aonde Deus mora, a cura, a saúde. Você concorda que, de uma forma figurada ou literal, Deus não mora no céu? Sim ou não, gente? Os céus são os céus do Senhor, amém? Mas os céus estão dentro de você, irmãos. Amém. Aleluia. A oração de Jesus é: seja feita a sua vontade na terra como ela é no céu. Aleluia. Amém? Seja feita a sua vontade, assim na terra como ela é. Não, irmãos, como ela é no céu. O céu está dentro de você. Amém? Aonde você chega, o céu chega. A questão é se você estiver consciente disso. Amém, irmãos? Se você estiver consciente, você vai ativar isso. Aonde você chegar, alguma coisa vai acontecer, irmãos. Sabe, as pessoas vão ser atraídas a você. A glória de Deus vai se manifestar. Sabe, irmãos, um dia desse, meu pastor, ele estava voltando de um lugar de oração que ele tem secreto. Ninguém sabe onde é, nem o FBI. Ele ora fora de casa, num lugar escondido aí. E, irmãos, ele parou numa loja para comprar no posto de gasolina. Parou numa loja de conveniência e foi até o caixa. Quando ele cumprimentou a vendedora, a mulher caiu no chão, no meio da loja. Irmãos, ela nem entendeu o que estava acontecendo. Daqui a pouco ela levantou sem graça. Meu Deus, eu senti um negócio. O que aconteceu comigo? Aí ele: vem cá, deixa eu conversar com você. Amém, irmãos? Sabe, uma vez eu me lembro que eu estava cortando o cabelo. E o meu barbeiro fala muito. Eu estava calado, irmãos. Ele cortou meu cabelo, eu sem dar uma palavra. Quando eu acabei de cortar o cabelo, ele falou: rapaz, obrigado por conversar contigo, viu? Rapaz, eu já vou fazer isso. Essa semana eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou fazer, eu vou para o monte, eu vou acontecer. Irmãos, eu não falei nada. Eu não falei para ele abrir a Bíblia, não falei nada, irmãos. Eu fiquei calado, 40 minutos calado, ele cortando meu cabelo. O ambiente. Amém? A associação. Ele falou: rapaz, eu estou com vontade de orar agora. Eu falei: vai orando, vai para a tua casa orando em línguas. Você está aqui? Às vezes você não vai precisar falar, não, irmãos. A sua presença lá vai mudar a atmosfera. Com certeza você já passou por essa experiência, porque eu sei que isso não acontece só comigo. Você entra no comércio, o comércio está vazio. Dá 2 minutos, o comércio está, ó. Sim ou não, irmãos? Eu já entro com minha mãe assim: bora rápido, bora rápido, bora rápido. Porque daqui a pouco, irmãos, está a fila no caixa. Irmãos, eu sei que isso está sobre mim, amém? Ah, onde você é soberbo? Não, eu não sou soberbo, eu sou consciente de quem eu carrego. Amém? Irmãos, eu entro na padaria, está vazia, eu compro o pão. Quando eu viro, eu falo: misericórdia. Cheio de gente comprando pão, bolo. Até um dia que um comerciante lá do meu bairro, rapaz, ele percebeu, irmão. Ímpio, tá? Eu digo: rapaz, a loja estava vazia o dia inteiro. Você chegou um monte de gente. Eu falei: acontece. A loja estava vazia, rapaz, agora a loja está cheia. Eu falei: vai encher mais, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, você carrega a presença, amém? Aleluia. Quero ler um último texto com você para encerrar.
Efésios no capítulo 2. Na verdade, Efésios capítulo 1. Aleluia. A partir do versículo 19. Vai dizer qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente séculos, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Meu Deus do céu. Só esse texto, irmão, já era para a gente levantar e sair correndo. Porque Paulo está falando, olha só, vocês precisam entender qual é a suprema grandeza do poder que Deus exerceu, ressuscitando a Jesus dos mortos. E nesse processo de ressuscitação, de trazer Jesus de volta à vida, de honrar Jesus, de conferir a Jesus um nome acima de todo nome, de colocar Jesus à destra da majestade, Deus finaliza tudo isso dando Jesus à igreja. Dando esse nome para mim e para você. E vai dizer que Ele é o cabeça do corpo, que somos eu e você. Ou seja, irmãos, existe a possibilidade de eu fazer um benefício para a sua cabeça e não vai alcançar o resto do seu corpo. Não tem como, irmãos. Tua cabeça está ligada no corpo, amém? Aleluia, irmão. Se eu der um soco na sua cabeça, vai doer em você todo. Quer testar? Brincadeira. Aleluia. Você está ligado, irmãos. A cabeça é o centro de comando, amém? Você sabia que o seu cérebro sabe onde todos os seus órgãos estão, mas ele não te fala? Alô? Está pensando? É verdade, irmãos. Teu cérebro sabe onde está o estômago, amém? Agora aponta para mim onde está o estômago. Aqui dentro, aí é fácil, né? Mas o seu rim está onde? O baço, o fígado. Mas a cabeça sabe ou não sabe? O cérebro coordena tudo ou não coordena? Irmãos, Ele é o cabeça da igreja. Ele coordena e comanda tudo que acontece comigo e com você. E Ele está assentado acima de todo principado, de toda potestade, de todo domínio, de todo governo, de toda autoridade, de todo nome que se possa referir. O governo de Cristo está acima. E Ele não está acima sozinho, Ele está acima com você. E sabe qual é a melhor parte disso, irmãos? Que é quando o diabo manda uma carta para o endereço que você morava, não tem mais ninguém lá. Amém, irmãos? Quando o diabo tenta mandar falta para você, você vai dizer, diabo, chegou tarde, eu não estou mais aí. Aleluia, eu estou aonde? Acima. Irmãos, você foi colocado acima, irmão. Acima da falta, acima da dor, acima do luto, acima do choro, acima da mágoa. Acima daquilo que fizeram com você. Acima das palavras que te disseram. Acima da forma como olharam para você. Cristo te colocou acima. Aleluia. Sabe, irmãos, eu creio realmente que hoje, quando a gente estiver ceando essa noite, eu já estou encerrando. O pastor Fabrício já vai subir para celebrar a ceia com vocês. Mas eu creio de fato que algo da parte de Deus vai chegar em nosso coração. E a nossa consciência desse sacrifício vai crescer. E nós vamos desfrutar ainda com mais intensidade do que é ser parte da família de Deus. Irmãos, isso não é qualquer coisa. Amém? Ser parte da família de Deus não é qualquer coisa. Eu não sei você, irmãos, mas quando eu penso que tudo aquilo que Deus gerou, irmãos, expectativa a respeito da minha vida. Sabe como eu falei no começo dessa noite? Quando um pai pensa a respeito de algo que ele quer que o filho viva, irmãos, ele dedica tempo naquilo. Eu vou encerrar com isso, para a gente poder cear, orar, celebrar. Você está sentado em uma cadeira, sim ou não? Glória a Deus, né? Irmãos, você sabe me dizer qual é a data de quando essa cadeira foi criada? Não? Talvez 3 anos, 4 anos, que alguém fabricou ela, sim ou não? Sim ou não, gente? 4 anos, 5 anos? Indiferente, né?
Talvez alguém tivesse a data para me dar. Não, essa cadeira aqui foi fabricada em 2010. Né? Teria 13 anos hoje. A questão é que a gente está acostumado a justificar a idade das coisas pelo tempo em que nós passamos a enxergar aquilo. E alguém diria, a cadeira tem 13 anos porque foi fabricada em 2013. Eu diria, está errado. Porque você vai concordar comigo, irmãos, que antes de alguém fabricar essa cadeira, alguém não teve que pensar nela? Sim ou não? Eu consigo criar alguma coisa do nada sem pensar antes? Todo inventor, todo fabricante não precisa desenhar o que está criando? Sim, irmãos? Você não pensa sobre o que você vai colocar para fora? Então, quando algo de fato passa a existir? Quando é fabricado ou quando alguém pensa naquilo? Certo? Está me acompanhando aqui? Aí a Bíblia vai dizer no livro de Hebreus que a fé ela é a certeza das coisas que se esperam. E a prova ou a convicção daquilo que eu não vejo. Irmãos, é o fato de eu ver que diz se existe ou não? Não. Invisível não quer dizer inexistente. Amém, irmãos? Invisível é o que não pode ser visto. Inexistente é o que não existe. São coisas diferentes. Porque, irmãos, quando Deus pensa sobre algo, isso já é uma realidade aonde? Na mente de Deus. Você está me acompanhando? Deus teve que pensar para criar a terra, irmãos, sim ou não? Sim? Deus não pensou para criar a terra? Deus teve que pensar para criar as árvores? Deus teve que pensar para criar os animais? Sim, irmãos? Deus teve que pensar para criar Adão? Sabe o que isso quer dizer? Que Deus teve que pensar sobre você. Você não nasceu assim, ó. Ele te viu dentro dele antes de você nascer. Amém? Um dia o seu corpo foi formado e ele soprou vida em você. Mas ele pensou em você primeiro. Ele te ama. Amém? Jeremias 29 vai dizer, eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. São planos de paz e não de mal. Planos de te fazer ter shalom. Planos de te fazer prosperar. Planos de te fazer ter uma boa jornada. Planos de te dar uma esperança. Irmãos, se Deus já pensou algo a respeito da sua vida, em Deus isso já é real. Ainda que você não esteja vendo hoje. Amém? Ronald, então como é que Deus cria? Quando isso vai se manifestar no visível? Quando Deus fala. Irmãos, de onde veio a luz que Deus disse lá em Gênesis? Ele disse ou não disse, irmãos? Haja. De onde veio a luz, irmãos? Dele. Amém, irmãos? Deus disse, quando Ele fala, Ele está criando, amém? Ele chega lá e está tudo em trevas, Ele diz, haja. Irmãos, de onde vem a luz? Do nada. Veio de dentro dEle, irmãos. Tudo que você está vendo aí veio de dentro dEle. Todas as plantas mais lindas que você já viu na vida. Todos os animais mais incríveis e interessantes que você já viu na vida. Todas as paisagens que te deixaram de boca aberta. Irmãos, tudo isso estava dentro dEle. Você estava dentro dEle. Amém? Por isso que Ele te ama, irmãos, porque Ele viu o pássaro que estava dentro de você. Amém. Aleluia. Você está pronto para ceiar? Está pronto para celebrar o sacrifício? Repete assim comigo, eu não vou parar na cruz. Amém, irmãos? Seu destino não é a cruz, seu destino é o trono. Você foi chamado para reinar e governar com Cristo. E existe uma expectativa de Deus para que você viva uma vida espetacular aqui nessa terra. Ronald, é bom demais para ser verdade. Não, não. É bom demais porque é verdade. Aleluia. Você pode ficar de pé. Ministério de música, por favor. Aleluia. Vamos celebrar essa noite. Amém, irmãos? Feche seus olhos, querido. Começa a criar essa imagem sobre quem realmente você é em Cristo Jesus. Começa a contemplar o seu corpo saudável, o seu corpo sarado, curado, livre de toda dor e enfermidade.
Começa a contemplar a sua casa, a sua família, um ambiente, um lar que anda em paz, que tem momentos de alegria, momentos de comunhão, momentos de felicidade. Começa a contemplar a sua vida profissional, a sua vida financeira, você avançando, você prosperando, recebendo promoções, recebendo elogios, você conquistando novas posições na sua vida, na sua jornada profissional. Querido, tudo isso já existe, porque Deus já pensou sobre você, Deus já planejou você, Deus pensou sobre a sua vida, seu futuro, sobre a sua trajetória. Deus tem pensamentos de paz a seu respeito e não de mal, não de mal, não de mal. Oh, aleluia! Oh, aleluia! O apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, falando sobre esse momento que nós vamos celebrar e participar agora, falando de tudo isso que o professor Ronald anunciou, de toda a vida de Deus que foi liberada através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo na cruz. Ah, querido, não é um momento comum. Não é religioso, mas não é comum. É o momento de você se apropriar de realidades espirituais que Cristo já conquistou para mim e para você. O apóstolo Paulo disse o seguinte, a partir do versículo 23: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes, e hoje será mais uma dessas vezes, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Jesus está vivo, amém? Ele ressuscitou, amém? Ele venceu o diabo, Ele venceu o inferno, Ele venceu a doença, Ele venceu a miséria, Ele venceu a morte, e Ele entregou tudo isso para você, porque Ele te amou primeiro. Porque Ele sonhou e planejou uma vida vitoriosa, abençoada para mim e para você. Quando você hoje participar da ceia, algo poderoso vai acontecer na sua vida. Eu declaro o seu corpo sendo sarado, eu declaro os seus órgãos funcionando perfeitamente, eu declaro o Espírito Santo que vivifica o seu corpo mortal, o poder da ressurreição que habita dentro de você, o Espírito Santo de Deus, trazendo saúde divina sobre o seu corpo, porque isso pertence a você, pelo sangue de Jesus que foi derramado ali na cruz. Eu declaro o Espírito Santo que habita em você, promovendo um tempo de paz sobre a sua mente, sobre as suas emoções, livre da depressão, da angústia, livre de pensamentos que estão escravizando você, que estão oprimindo você, que estão te deixando deprimido, angustiado, cabisbaixo. Eu declaro o Espírito Santo renovando a sua mente, fazendo você entender a palavra de Deus que foi anunciada aqui nessa noite, entendendo que você é um filho amado, projetado por Ele, por esse Pai bondoso e poderoso, e que nele você tem a paz que excede todo o entendimento, e que o diabo não tem poder para escravizar a sua mente, porque Cristo habita em você, você carrega a presença de Deus.
Quando você tomar desse pão e desse cálice nessa noite, eu declaro a unção do Espírito vindo sobre a sua vida, te revestindo de autoridade para pisar escorpiões, serpentes e toda a força do inimigo, porque Cristo habita em você. O nome de Jesus, o nome sobre todo o nome, o maior nome no céu, o maior nome na terra, o maior nome embaixo da terra. Esse nome foi entregue para a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. E quando nós celebramos a vitória que Cristo conquistou ali na cruz, essa autoridade é liberada sobre nós e vai ser liberada sobre você. Você vai se mover na ousadia do Espírito Santo. Você vai se mover no fruto, nos dons. Você vai se mover com ousadia, com fé, com coragem, respaldado pela unção e o poder que essa palavra carrega no nome de Jesus. Oh, aleluia. Pai, por isso nós queremos consagrar, Pai, esses elementos ao Senhor. Sim, Pai, esse pão representa o seu corpo. E esse suco de uva, Pai, representa o seu sangue, que são símbolos da nossa redenção, símbolos da sua morte e da sua ressurreição, símbolos dessa nova vida, essa vida cheia de poder, cheia de saúde, cheia de paz, cheia de prosperidade e alegria, que Cristo conquistou para cada um de nós. Por isso, Pai, nós abençoamos esses elementos e declaramos, ó Pai, que eles são símbolos da nossa nova aliança. Aliança entre pais e filhos. Uma aliança poderosa, revestida de vida e poder no nome de Jesus. Amém. O diácono vão estar distribuindo os elementos. Você nos aguarda para a gente fazer isso junto. Amém. Abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou.
Aleluia. Pastor, quem pode participar desse momento? Toda aquela pessoa que confessou Jesus como Senhor e como Salvador da sua vida. Toda aquela pessoa que recebeu o perdão de Deus pelos seus pecados. Toda aquela pessoa que já foi perdoada por Deus por causa da sua fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. Todo mundo que crê conforme aquilo que está escrito na palavra de Deus, ele pode participar desse momento, porque o amor de Deus, o perdão dos seus pecados já alcançou a vida dele. Então ele pode sim celebrar essa nova vida em Cristo Jesus. Se você está aqui nessa noite e ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, essa é a oportunidade de você fazer isso, porque Cristo morreu e ressuscitou para que você tivesse acesso ao perdão de Deus, para que o perdão de Deus pudesse alcançar o seu coração de uma forma genuína, te mudando de dentro para fora, alterando o teu destino, a tua eternidade, te livrando da condenação do inferno e colocando você num destino glorioso, eterno, de justiça, paz e alegria, que são os céus, a glória, que é esse lugar que Cristo conquistou para mim e para você. Se você está aqui nessa noite e ainda não fez uma oração de confissão, confessando Jesus como seu Senhor e Salvador, eu quero te dar a oportunidade de você fazer isso agora junto conosco. Amém? Oh, aleluia! Para que você possa participar junto conosco desse momento poderoso que é a ceia do Senhor. Amém? Tem alguém aqui nessa noite que deseja confessar Jesus como Senhor e Salvador, fazer essa oração de entrega, entregando a sua vida nas mãos do Senhor? Amém? Aleluia. Todos salvos? Amém? Aleluia. Glória a Deus. O versículo 27 diz o seguinte: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, bebe o juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Querido, esse versículo não é para te impedir de participar, mas é para te encorajar a fazer isso com discernimento e sabedoria, entendendo que o corpo de Cristo que foi partido ali na cruz por você, que representa esse pedaço de pão, ele também está associado à vida do seu irmão e da sua irmã, porque o seu irmão e a sua irmã também faz parte do mesmo corpo de Cristo a qual você está inserido. Por isso que você deve sim estar sempre sondando o seu coração e vendo se você está discernindo corretamente a igreja, a vida do seu irmão, a vida da sua irmã, se você está realmente entendendo, né, a sua posição em Cristo Jesus para andar em amor, em unidade, perdoando, sendo perdoado. Por isso eu quero te encorajar nesse momento. Daqui a pouco, nós vamos trocar o cálice. E se você, de repente, quiser aproveitar esse momento para trocar com alguém aqui da igreja, abençoar a vida dele, você vai ter essa oportunidade. Amém? Oh, aleluia. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que sendo o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Participe do corpo de Cristo, amém? Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Aleluia, Pai, aleluia.
Esse suco de uva representa o sangue de Jesus, o sangue de uma nova aliança. Representa o poder da ressurreição que vai estar operando na sua vida, que opera no seu corpo, que opera sobre as suas emoções. E nós vamos fazer isso juntos, amém? Mas se você quiser trocar, como eu disse, vá até alguém nesse momento. Libere essa vida de Deus que você já carrega, amém? Abençoe a vida dele. Libere palavras de bênção sobre a vida dele, amém? Libere cura divina, libere saúde divina, libere a paz que excede todo o entendimento, libere a sabedoria do alto, libere a autoridade espiritual, libere realidades do reino de Deus, que Cristo conquistou para mim e para você ali na cruz, porque nós somos um corpo, querido, é o mesmo corpo, é um único corpo, se movendo de forma gloriosa na face da terra, amém? Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Faça isso nesse momento, amém? Oh, aleluia! Venceram, sepulcro se abriu e nada vencerá. Seu grande amor, ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou. Oh, aleluia, Pai, aleluia, Deus, obrigado, obrigado, Jesus, obrigado, o Senhor é bom, Pai, e nessa noite nós nos alegramos, oh, muito obrigado, Jesus. Ei, diga para a pessoa do seu lado, diga para ela: você carrega a presença de Deus, espalhe essa notícia, espalhe essa notícia, amém. Aleluia, querido, glória a Deus. Eu declaro você andando em saúde divina, sabedoria do alto. Eu declaro você experimentando da paz que excede todo o entendimento. Esse poder da ressurreição operando sobre a sua vida, sua casa, sobre o seu corpo, sobre a sua mente, sobre a sua família, querido. Essa unção vai realmente fazer a diferença na sua vida. Eu creio nisso. Você crê comigo? Amém, glória a Deus. Aleluia, pode assentar. Queridos, como nós já anunciamos, amanhã começa então a nossa Semana da Fé, amém? Você está convidado para estar conosco aqui, traga um visitante, e eu tenho certeza que vai ser poderoso. E antes de você sair, eu quero te encorajar, quero fazer mais um pedido. Pega o seu celular aí, amém? Pode pegar o celular, eu estou na igreja, não, mas o pastor está autorizando, pode pegar o seu celular. Vai lá no grupo da igreja que tem aquela arte da Semana da Fé, amém? Eu quero te fazer um pedido, que você envie essa postagem para 10 pessoas aí da sua lista de contatos. 10 pessoas que você tem alguma proximidade com ela, seja um amigo, seja alguém da sua família,
seja um vizinho, seja um colega de trabalho. Ela vai receber um convite seu, pessoal seu, no WhatsApp pessoal dela, para ela entender que não é apenas uma divulgação aleatória, mas é um convite especial da parte de Deus, mas através da sua vida, para que ela possa realmente experimentar de algo novo e poderoso na vida dela. Então faz agora aí, manda para 10 pessoas aí do seu contato, vizinho, colega, parente, primo, tio, amém? Que eu tenho certeza que vai ser um tempo poderoso. Se você não está no grupo da igreja, amém? Tem alguém que está aqui que não... Cutuca na pessoa do seu lado aí, ó, para ele te mandar agora essa postagem aí para o seu WhatsApp aí, para que depois você possa estar enviando para essas pessoas, porque eu tenho certeza que vai ser uma semana poderosa no nome de Jesus. Amém? Oh, aleluia, glória a Deus. Eu vou deixar você enviar, vou tomar uma água aqui enquanto você envia.